O alimento que cresce mesmo no abandono. Você já passou por um terreno vazio, cheio de mato, e viu uma plantinha crescendo sozinha? Ou talvez já tenha esquecido uma batata na gaveta e, semanas depois, encontrou brotos saindo dela? Pois é, existem alimentos que não precisam de muito cuidado para crescer. Eles nascem mesmo quando ninguém planta, rega ou cuida. São como aqueles vizinhos que dão um jeito de viver mesmo sem ajuda. Neste texto, vamos falar sobre esses alimentos resistentes, que crescem quase sozinhos, e como eles podem ser úteis no nosso dia a dia. O que são esses alimentos? São plantas que se adaptaram para sobreviver em lugares difíceis. Elas não precisam de solo perfeito, muita água ou adubo. Muitas delas crescem em terrenos baldios, beiras de estrada, quintais abandonados ou até em vasos esquecidos. Algumas são consideradas ervas daninhas porque aparecem onde não foram chamadas, mas na verdade são alimentos nutritivos e fáceis de colher. O mais interessante é que muitas dessas plantas já fazem parte da nossa vida sem a gente perceber. Quem nunca viu uma mandioca brotando no quintal? Ou um pé de mamão nascendo perto do lixo? Elas estão por toda parte, esperando só uma chance para crescer. 2 exemplos práticos. Alimentos que crescem quase sozinhos. Vamos conhecer alguns desses alimentos e como eles aparecem no nosso cotidiano. A. Mandioca, ou aipim, macaxeira. A mandioca é uma das campeãs da resistência. Se você plantar um pedaço dela no chão, mesmo sem cuidado, em alguns meses já terá uma planta crescendo. Ela aguenta sol forte, pouca água e solo ruim. Muitas vezes, a mandioca nasce sozinha em terrenos abandonados, porque alguém jogou uma casca fora e ela brotou. É um alimento básico em muitas casas, usado para fazer farinha, purê, bolos e até tapioca. B. Batata doce, outra planta que não dá trabalho. Se você enterrar um pedaço de batata doce com brotos, em pouco tempo ela começa a crescer. Ela se espalha rápido, cobrindo o chão, e produz batatas mesmo em solo pobre. Muitas vezes, a batata doce nasce em beiras de estrada ou em terrenos baldios. Além de ser nutritiva, ela é versátil, pode ser cozida, assada, frita ou usada em doces. C. Mamão. O mamão é uma fruta que aparece fácil. Se você jogar uma semente no quintal, em alguns meses pode ter um pé de mamão crescendo. Ele gosta de sol, mas não precisa de muita água. Muitas vezes, nasce perto de lixeiras ou em terrenos abandonados, porque as sementes saem das frutas que as pessoas jogam fora. O mamão é rico em vitaminas e ajuda na digestão. D. Banana. O pé de banana é outro que cresce sem muito esforço. Ele se multiplica por meio de brotos que saem da raiz. Se você tiver um pé de banana no quintal, logo aparecerão outros ao redor. A banana é uma fruta que todo mundo conhece e gosta. Ela pode ser comida pura, em vitaminas, bolos ou até frita. E a abóbora. A abóbora é uma planta que se espalha rápido. Se você jogar uma semente no chão, em pouco tempo ela começa a crescer e cobrir o terreno. Ela aguenta sol forte e pouca água. Muitas vezes, nasce em terrenos baldios ou beiras de estrada. A abóbora é usada em sopas, purês, doces e até salgados. F. Ora pronobis. Esse nome estranho é de uma planta que muita gente nem conhece, mas ela é super resistente. Cresce em cercas, muros e terrenos abandonados. É rica em proteínas e ferro, e pode ser usada em saladas, refogados ou sopas. Muitas pessoas nem sabem que ela é comestível, mas ela é uma ótima opção para quem quer um alimento fácil e nutritivo. G. Dente de leão. Essa plantinha amarela que aparece no quintal ou na calçada é mais do que uma erva daninha. Suas folhas podem ser usadas em saladas, e suas raízes, em chás. Ela cresce em qualquer lugar, mesmo em frestas de calçada. É rica em vitaminas e ajuda a desintoxicar o corpo. H. Taioba. Taioba é uma planta que cresce em lugares úmidos, como beiras de rios ou terrenos abandonados. Suas folhas e raízes são comestíveis, mas é preciso ter cuidado, só deve ser consumida cozida, porque crua pode ser tóxica. É um alimento tradicional em algumas regiões do Brasil, usado em refogados e sopas. E feijão guandu, ou andu. Esse feijão é muito resistente e cresce até em solos pobres. Ele é usado para alimentar animais, mas também pode ser consumido por pessoas.
Suas vagens são ricas em proteínas e fibras. Muitas vezes, nasce sozinho em terrenos baldios ou beiras de estrada. J. Caruru. O caruru é uma planta que muita gente arranca do quintal, mas suas folhas são comestíveis e nutritivas. Ele cresce em qualquer lugar, mesmo em solo ruim. Pode ser usado em saladas, refogados ou sopas. É uma ótima opção para quem quer um alimento fácil e saudável. 3. Por que esses alimentos são importantes? Esses alimentos são importantes por vários motivos. A. São fáceis de cultivar, eles não precisam de muito cuidado. Basta jogar uma semente ou um pedaço no chão e eles crescem. Não é preciso gastar dinheiro com adubo, pesticidas ou regas frequentes. B. São nutritivos, muitos deles são ricos em vitaminas, minerais e proteínas. Por exemplo, a Ora pronobis tem mais proteína do que alguns tipos de carne. A mandioca e a batata doce são fontes de energia. O mamão e o dente de leão são ricos em vitaminas. C. Ajudam a economizar. Se você tiver um quintal ou até um vaso, pode cultivar esses alimentos em casa. Isso ajuda a economizar no supermercado e ainda garante uma alimentação mais saudável. D. São resistentes a pragas. Como crescem em condições difíceis, muitas dessas plantas são resistentes a pragas e doenças. Isso significa que não precisam de venenos para crescer. E ajudam o meio ambiente. Essas plantas ajudam a recuperar solos pobres e evitam a erosão. Além disso, como não precisam de muitos recursos para crescer, elas são mais sustentáveis do que outras culturas. 4. Como aproveitar esses alimentos no dia a dia? Você não precisa ser um especialista em agricultura para aproveitar esses alimentos. Veja algumas dicas práticas. A. Comece pequeno. Se você nunca plantou nada, comece com algo fácil, como uma batata doce ou um pé de mamão. Basta enterrar um pedaço com brotos em um vaso ou no quintal e esperar. B. Use o que já tem. Muitas dessas plantas já crescem perto da sua casa. Observe os terrenos baldios, beiras de estrada ou até o seu próprio quintal. Você pode encontrar mandioca, abóbora, caruru ou dente de leão crescendo sozinhos. C. Aprenda a preparar. Cada alimento tem uma forma diferente de ser preparado. Por exemplo, a mandioca pode ser cozida, frita ou usada para fazer farinha. A batata doce pode ser assada, cozida ou frita. O mamão pode ser comido puro ou usado em vitaminas. O dente de leão pode ser usado em saladas ou chás. A Ora pronobis pode ser refogada ou usada em sopas. D. Troque com vizinhos. Se você tiver um pé de banana ou abóbora no quintal, pode trocar com vizinhos que tenham outros alimentos. Assim, todo mundo sai ganhando. E, não tenha medo de experimentar. Muitas pessoas têm preconceito com alimentos que crescem sozinhos, mas eles podem ser deliciosos e nutritivos. Experimente preparar uma receita com caruru ou Ora pronobis e veja como fica. 5. Cuidados importantes. Apesar de serem resistentes, alguns desses alimentos precisam de alguns cuidados. A. Identifique corretamente antes de consumir qualquer planta que cresce sozinha. Certifique-se de que ela é comestível. Algumas plantas parecidas podem ser tóxicas. Se tiver dúvida, pergunte para alguém que conheça ou procure informações confiáveis. B. Lave bem. Como muitas dessas plantas crescem em terrenos baldios ou beiras de estrada, é importante lavá-las bem antes de consumir. Isso evita a contaminação por sujeira ou produtos químicos. C. Cozinhe quando necessário. Algumas plantas, como a taioba, só devem ser consumidas cozidas. Isso porque cruas elas podem ser tóxicas. Sempre verifique a forma correta de preparo. D. Não use venenos. Se você decidir cultivar esses alimentos, evite usar pesticidas ou herbicidas. Eles são resistentes e não precisam desses produtos. Além disso, os venenos podem fazer mal à saúde. 6. Resumo final. Existem muitos alimentos que crescem mesmo sem cuidado. Eles são resistentes, nutritivos e fáceis de cultivar. Alguns exemplos são a mandioca, a batata doce, o mamão, a abóbora, a Ora pronobis e o dente de leão. Esses alimentos são importantes porque ajudam a economizar, são saudáveis e ajudam o meio ambiente. Para aproveitá-los, você pode começar plantando algo fácil no quintal ou até em um vaso. Também pode observar os terrenos baldios perto da sua casa e ver o que já está crescendo sozinho.
Lembre-se de lavar bem os alimentos e prepará-los da forma correta. Esses alimentos são como aqueles amigos que sempre estão por perto, mesmo quando ninguém mais está. Eles não pedem muito, mas dão muito em troca. Então, da próxima vez que vir uma plantinha crescendo no abandono, pense 2 vezes antes de arrancá-la. Ela pode ser um alimento nutritivo e delicioso esperando para ser descoberto. E não é só isso. Muitos desses alimentos que crescem sem cuidado também são cheios de nutrientes que fazem bem para a saúde. A Ora pronobis, por exemplo, é uma planta que muita gente arranca achando que é mato, mas ela é rica em proteína e ferro, ótima para quem quer comer mais verduras sem gastar muito. Já o dente de leão, que aparece em calçadas e jardins, tem folhas que podem ser usadas em saladas e são cheias de vitaminas. Outra vantagem é que eles são resistentes. Se você esquecer de regar por uns dias, a mandioca ou a batata doce não vão morrer fácil. Elas aguentam o sol forte, a falta de água e até o solo pobre. Isso é perfeito para quem está começando a plantar ou não tem tempo para cuidar de uma horta todo dia. Basta um pouco de terra, um espaço com sol e pronto, em alguns meses, você terá comida fresca na mesa. E se você mora na cidade e não tem quintal? Não tem problema. Muitos desses alimentos crescem em vasos ou até em garrafas PET cortadas. A abóbora, por exemplo, pode ser plantada em um vaso grande e, com um suporte, suas ramas vão crescer para cima, ocupando pouco espaço. O mamão também se dá bem em vasos, desde que tenha sol e água na medida certa. Além de economizar dinheiro, cultivar ou colher esses alimentos ajuda a reduzir o desperdício. Quantas vezes você já viu um pé de fruta ou uma hortaliça crescendo sozinha e pensou, isso vai acabar apodrecendo? Ao colher e usar essas plantas, você evita que elas se percam e ainda contribui para um mundo com menos lixo. É como dar uma segunda chance para algo que a natureza já ofereceu de graça. E não precisa ser especialista para começar. Basta observar. Se você vir um pé de mandioca crescendo em um terreno baldio, pode pedir permissão ao dono para colher algumas raízes. Ou então, se encontrar uma abóbora madura no meio do mato, leve para casa e faça uma sopa. Muitas vezes, as pessoas nem sabem que aquilo é comestível, e você acaba descobrindo um tesouro escondido. Outra dica é conversar com vizinhos ou pessoas mais velhas da sua região. Elas geralmente conhecem bem as plantas que crescem por ali e podem ensinar como usar cada uma. Em muitas comunidades, esses alimentos fazem parte da culinária tradicional, como a mandioca nas receitas de farofa ou a batata doce assada. É uma forma de resgatar sabores antigos e manter viva a cultura local. Por fim, lembre-se, não existe comida ruim só porque cresceu sem ajuda. O que importa é saber identificar o que é seguro para comer e como preparar. Se tiver dúvida, procure informações em livros, na internet ou com quem entende do assunto. Com o tempo, você vai perceber que a natureza é generosa e está sempre oferecendo alternativas simples e saudáveis para quem souber olhar com atenção. Então, da próxima vez que passar por um terreno abandonado, dê uma olhada com carinho. Pode ser que ali esteja o seu próximo almoço. E não pense que esses alimentos são apenas para tempos difíceis. Muitas vezes, eles são mais nutritivos do que os que compramos no mercado. A taioba, por exemplo, que cresce em terrenos úmidos e abandonados, é rica em vitaminas e ferro. Mas atenção, ela precisa ser bem cozida, porque crua pode fazer mal. Já a bertalha, uma trepadeira que aparece em cercas e muros, é cheia de fibras e pode ser refogada como espinafre. Até a banana verde, que muita gente joga fora, vira uma farinha poderosa para bolos e mingaus. Outro exemplo é o dente de leão, aquela plantinha com flores amarelas que todo mundo acha que é mato. Suas folhas são ótimas em saladas, e as raízes, quando torradas, viram um café diferente sem cafeína. O mamãozinho do mato, que nasce em qualquer cantinho, é doce e cheio de vitamina C. Basta lavar bem e comer direto, como uma fruta comum. O legal é que esses alimentos não precisam de adubo, veneno ou cuidados especiais. Eles crescem sozinhos, resistem à seca e até se espalham rápido. É como se a natureza estivesse dizendo, olha, eu cuido disso para você. E o melhor é que muitos deles já foram usados por nossos avós e bisavós, antes de supermercados existirem.
É uma sabedoria antiga que ainda faz sentido hoje. Claro, nem tudo que cresce por aí é comestível. Algumas plantas podem ser tóxicas, como a comigo-ninguém-pode ou a mamona. Por isso, é importante aprender a diferença. Uma dica é começar com as mais conhecidas, como a mandioca brava, que só pode ser consumida depois de cozida ou transformada em farinha, ou o caruru, uma folha verde que muita gente usa em sopas. Se não tiver certeza, pergunte para alguém da família ou da comunidade que já tem experiência. Outra vantagem é que esses alimentos ajudam a economizar dinheiro. Em vez de gastar com verduras caras no mercado, você pode colher o que precisa no quintal, na beira da estrada ou até em vasos na varanda. A Ora pronobis, por exemplo, é uma planta cheia de proteína que cresce em muros e pode ser usada em refogados, omeletes ou até em sucos. E o melhor, ela não precisa de muito sol nem de água. Além disso, cultivar ou colher esses alimentos é uma forma de cuidar do meio ambiente. Muitas dessas plantas ajudam a recuperar o solo, atraem abelhas e outros bichinhos importantes para a natureza. Quando você usa o que já está crescendo, evita o desperdício e não precisa desmatar ou gastar recursos para plantar algo novo. Então, da próxima vez que ver um pé de serralha, de capuchinha ou de abóbora nascendo em um terreno baldio, não pense que é só mato. Pode ser uma refeição gratuita, saudável e cheia de história. Experimente, teste receitas, compartilhe com os vizinhos. A natureza está sempre nos dando oportunidades, basta saber aproveitar com respeito e curiosidade. E quem sabe, com o tempo, você até comece a ver esses alimentos com outros olhos, não como coisa de pobre, mas como uma escolha inteligente, saborosa e cheia de benefícios. E não é só questão de economia ou praticidade. Esses alimentos que crescem sozinhos, sem precisar de muito cuidado, também são uma lição de resistência. Eles nos mostram que a vida encontra um jeito, mesmo nos lugares mais esquecidos. Um pé de taioba brotando na beira de uma estrada, uma touceira de caruru no quintal abandonado, um pé de mamão nascendo entre pedras, tudo isso é prova de que a natureza não desiste fácil. Muitas dessas plantas são ricas em nutrientes que nem sempre encontramos nos alimentos comprados no mercado. A bertalha, por exemplo, é cheia de ferro e ajuda a combater a anemia. O dente de leão, que muita gente arranca do jardim achando que é praga, tem mais vitamina A do que a cenoura e ainda ajuda a desintoxicar o fígado. Até a famosa Ora pronobis, que cresce em cercas e muros, é uma proteína poderosa, usada há séculos por quem não tinha acesso à carne. Outra vantagem é que esses alimentos costumam ser mais frescos e livres de agrotóxicos. Como eles não são cultivados em larga escala, dificilmente recebem venenos para crescer mais rápido. Isso significa que, ao colhê-los, você está levando para casa algo mais natural, sem tantos produtos químicos que fazem mal à saúde. E não precisa ser nenhum especialista para começar. Basta observar, perguntar para quem entende e ir testando. Muitas dessas plantas têm sabores únicos e podem ser usadas de jeitos diferentes. A serralha, por exemplo, pode ser refogada como espinafre ou usada em sopas. A capuchinha, além de bonita, tem folhas e flores com um gostinho picante, ótimas para saladas. Até o mato que cresce na calçada, como o caruru, pode virar um refogado saboroso ou um suco verde nutritivo. O mais legal é que, ao prestar atenção nesses alimentos, você começa a ver a cidade de outro jeito. Aquela praça abandonada, aquele terreno vazio, aquele canteiro esquecido, tudo pode ser uma fonte de comida. E não é só para você. Compartilhar essas descobertas com amigos, vizinhos ou até em grupos de trocas de plantas pode criar uma rede de cuidado e conhecimento. Quem sabe você não ensina alguém a reconhecer uma planta comestível e, assim, ajuda a combater a fome e o desperdício. Claro, é importante ter cuidado. Nem tudo que cresce sozinho é seguro para comer. Algumas plantas são tóxicas e podem fazer mal. Por isso, antes de provar qualquer coisa, é bom ter certeza do que é. Uma dica é procurar por guias simples na internet, perguntar para pessoas mais velhas da família ou até fazer um curso básico de identificação de plantas. Com o tempo, você vai pegando o jeito e se sentindo mais seguro. No fim das contas, esses alimentos que crescem no abandono são um convite para repensarmos nossa relação com a comida e com a terra.
Eles nos lembram que não precisamos depender só do supermercado para nos alimentar. A natureza está aí, oferecendo soluções simples, baratas e cheias de sabor. Basta olhar com atenção, experimentar e respeitar. Quem sabe, assim, a gente não redescobre o prazer de comer algo que nasceu livre, sem cercas, sem rótulos e sem pressa.